Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo Reis. Hoje eu vou comentar tudo que eu fiz no projeto Botando Shape, como que eu calculei os macros, ou se eu fiz aeróbico, se eu tomei algum suplemento. Fica com a vinheta aí, daqui a pouco a gente se encontra. E já deixa o like, se inscreve no canal, que o canal tá crescendo aí. Obrigado aí pra todo mundo que tá me ajudando. E bora pra vinheta então, né? Então, galera, primeiro de tudo eu coloquei na cabeça que eu queria isso pra mim, que eu queria mudar de vida, queria mudar o meu shape, minha alimentação, ia seguir a dieta flexível. Primeiro tudo, eu acho que o essencial de tudo é você querer essa mudança. Depois, você tem que calcular sua taxa metabólica basal. Se você não pode pagar para um profissional fazer isso para você, para tirar a bioimpedância, para saber quantas calorias você gasta. Tem um método mais simples, só que não é tão preciso, é que você vai na internet e procura lá a calculadora TMB. Lá você vai colocar seus dados e essa calculadora vai te dar uma média, vai estipular uma média de gasto calórico por dia. Pô, você coloca lá que você pratica atividade, coloca lá mais ou menos sua rotina, ela vai te dar a taxa de calorias que seu corpo consome, mais ou menos. Lembrando que na calculadora da internet não é tão precisa assim como um exame melhor, tipo de dobras ou bioimpedância. Deixar isso bem claro. Calculou sua taxa metabólica, você tem que medir seu peso, fazer as medidas do seu corpo. Mede sua cintura, sua coxa, seu braço, seu peitoral. Guarda essas medidas, deixa ela anotada, que ela vai ajudar bastante. Porque às vezes seu corpo muda, só que você não perde peso na balança, você perde medidas, que é melhor que perder peso na balança, porque você está perdendo gordura e ganhando músculo. Depois disso, você tem que calcular seus macros. Os macros são proteína, carboidrato e gordura. Proteína e carboidrato, cada grama de proteína e cada grama de carboidrato tem 4 calorias. A grama de gordura tem 9 calorias. Na minha preparação do Botando Shape, eu peguei e calculei a proteína, 2,2 gramas de proteína por quilo. A gordura, eu calculei meu peso vezes 0,8. Aí eu achei quantidade de gordura que eu poderia comer durante o dia. Vou dar um exemplo aqui que fica mais fácil. Imagine uma pessoa de 70 quilos e o seu gasto calórico por dia, o TMB dela, dá 2.000 calorias. Aí a pessoa de 70 quilos, para achar proteína, ela faz 70 quilos vezes 2,2 gramas de proteína. Isso vai dar 154 gramas de proteína que ela vai ter que ingerir por dia. Essas 154 gramas de proteína vezes 4, que é as calorias de cada grama de proteína, isso vai dar 616 calorias só de proteína. Para calcular a gordura dessa pessoa de 70 quilos, vezes 0,8, isso vai dar 56 gramas de gordura por dia que ela tem que consumir. Lembrando que a gordura tem 9 calorias por grama, aí você pega esses 56 vezes 9, que vai dar 504 calorias. Aí você já tem as calorias da proteína e as calorias da gordura. Você soma elas duas, que vai dar 1.120 calorias. O TMB desse exemplo, o gasto diário dela é 2.000 calorias. Aí para achar os carboidratos, você pega esse valor que você tem, 2.000, menos os 1.120 calorias que você tem da gordura e da proteína, e tira dos 2.000. Isso vai restar 880 calorias. Aí como cada grama de carboidrato tem 4 calorias, você pega essas 880 e divide por 4. Aí você vai achar a quantidade de gramas de carboidrato que você deve ingerir por dia, que vai dar 220 gramas de carboidrato, que vai fechar as 2.000 calorias totais desse exemplo de 70 quilos, que tem um gasto calórico de 2.000 calorias.
como esse cálculo que você está fazendo é médio, não é preciso, você tem que testar esse cálculo durante umas 2 semanas. Você tenta fazer 2 semanas certinho, tipo, tentar comer certinho todos os dias, comer 2.000 calorias, não passar, para você ter uma ideia se essa taxa metabólica tá certa para você. Se ela tiver certa, tipo, se você não emagreceu e nem engordou nesse período de 2 semanas, você achou a sua taxa metabólica. E para você que quer perder peso, você tem que ficar em déficit calórico. Você tem que consumir menos do que seu corpo gasta. Aí para isso, se essas 2.000 calorias aí é certinha para você, você pega e retira algumas gramas de carboidrato. Que aí nisso você vai ficar em déficit calórico. Você vai estar consumindo um pouco menos do que seu corpo gasta. Você tira lá um exemplo... 30 gramas de carboidrato. A proteína e a gordura você não mexe. Você tira 30 gramas. Aí você testa mais por 2 semanas. 2 ou 1 semana. Se seu peso está caindo, você mantém até o seu peso estabilizar. Depois que seu peso estabilizou de novo, você retira mais 30 gramas de carboidrato. E nisso vai. E o bom das medidas, fazer as medidas, porque tem vezes que você não está perdendo peso e só que suas medidas estão mexendo, estão mudando. Você olha no espelho, vê como você estava antes. Se seu corpo estiver melhorando, você mantém. Agora, se estabilizar, você não perder mais medida e não perder peso, aí você vai retirando só do carboidrato. Nunca mexa na proteína nem na gordura. O que eu usei também para acompanhar isso, o aplicativo MyFitnessPal, tem outros aí que você coloca o peso da comida, tipo do arroz. 100 gramas de arroz, ela não tem 100 gramas de carboidrato. 100 gramas de arroz tem 28 gramas de carboidrato. É isso que muita gente tem que entender. Aí nisso você vai adicionando alimentos no aplicativo e ele vai dando as calorias e os macros que tem nele. E assim fica fácil você calcular seus macros e suas calorias. O que você tem que fazer também é pesar tudo que você for comer. Porque agora, como você não tem muita experiência, você falar aqui tem 100 gramas, tem 200 gramas. Você pode errar muito para mais ou para menos. Por isso que é bom você comprar uma balança também. Eu comprei uma balança e tudo que eu comia eu pesava. Isso me ajudou bastante. E outra dica também, comer as comidas que você faz, que você prepara, porque você sabe o que você está colocando quando você vai no restaurante mesmo. A comida de restaurante tem muita gordura, tem muito óleo. Se você prepara em casa, você maneira nisso e assim dá para estipular mais fácil o que você está comendo. Outra dúvida que muita gente tem é a questão de comer fora. A questão de comer fora, o bom da dieta flexível é isso. Você vai comer um lanche do McDonald's, por exemplo. Se você colocar lá o Big Mac no aplicativo, ele vai te dar a quantidade de carboidratos, quantidade de gordura e proteína e a quantidade de calorias. Não é bom você ficar comendo McDonald's, é meio que impossível você atingir os macros só comendo McDonald's. Você pode até atingir as suas calorias, só que você vai comer pouco e você vai ficar com fome e você não vai acompanhar os macros lá certinho. O bom é você sempre bater as metas dos macros. A parte é só você ir acompanhando, estabilizou o peso, reduz carboidrato e vai acompanhando, medida, espelho. Foi assim que eu fui fazendo. A questão de aeróbico, o aeróbico no primeiro mês, eu tinha 3 meses, 90 dias para botar o shape. No primeiro mês eu não fiz nenhum tipo de aeróbico. No segundo mês eu comecei a fazer aeróbico depois do treino. Da metade do segundo mês eu comecei a fazer aeróbico em jejum, de manhã, quando eu acordava, e depois do treino. E no terceiro mês também foi assim. Suplemento que eu tomei só foi o multivitamínico, a cafeína e a ioimbina. O multivitamínico eu tomei eles no projeto inteiro, nos 90 dias, e tomo até hoje. A cafeína eu comecei a tomar ela só nos aeróbicos em jejum e no finalzinho antes do treino também, que eu já estava com um déficit bem grande de calorias. Você já não treina com tanta vontade assim quando você está com déficit maior. E a ioimbina eu tomava no aeróbico em jejum também. Toda vez que eu fazia aeróbico em jejum eu tomava ioimbina e ela me ajudou muito a perder gordura, aquelas gordurinhas chatas que tem. Eu aconselho, se você tem dinheiro para comprar isso, pode comprar.
E só foi esses 3 suplementos que eu usei. Se você pode comprar suplemento, você compra, que ajuda bastante. Eu não tinha dinheiro para ficar gastando com isso, então eu só comprei esses 3 que me ajudaram bastante. Eu tive um resultado bom. É isso aí, galera. Esses 90 dias foi isso que eu fiz. Coloquei na cabeça que eu ia mudar, que eu queria. E, tipo, eu tinha um incentivo grande, que era conhecer o Caio, ser patrocinado, só que infelizmente não deu. A taxa metabólica também, eu não tive condição de pagar algum profissional para fazer isso para mim, então fiz pela calculadora. Os macros foi desse jeito que eu fiz, as proteínas foi 2,2 por quilo, a gordura 0,8. Aí depois que eu achei a quantidade delas, eu calculei a caloria delas e tirei da minha taxa, e nisso você acha o carboidrato. Você nunca calcula o carboidrato assim, igual a proteína e a gordura. Você é o resto, tipo, das calorias que sobra. Aí você faz com o carboidrato. E sempre vai reduzindo o carboidrato aos poucos. Nunca tire muito carboidrato de uma vez. Sempre vai reduzindo aos poucos, que a resposta no corpo é melhor. Você vai emagrecer constante. E é isso aí. Esses 90 dias foi assim que eu obtive meu resultado. Eu ainda estou fazendo dieta flexível. Acho que vou fazer dieta flexível o resto da minha vida. Só que agora eu tô fazendo para ganhar peso. Eu vi que depois que eu emagreci, eu tenho que trabalhar bastante no abdominal. Meu abdominal, mesmo seco, não aparentou tanto. Foi uma deficiência que eu percebi, que eu sempre pensava, se eu emagrecer, o abdômen vai aparecer demais. Não, não é. Muita gente se frustra por causa disso. E eu fui um deles. Tem que malhar mais pesado nisso. Minhas pernas também, eu tô tentando conseguir um maior volume. Tô treinando mais pesado, aumentei ingestão de calorias, né? Pra subir, e eu pretendo fazer isso até outubro. Eu finalizei o meu projeto com 64 quilos. Hoje eu já tô com 70. Eu pretendo chegar aos 80 quilos até outubro, só que eu acho que vai ser meio difícil, porque eu não tô querendo comer muita besteira para ganhar muita gordura. Tô tentando manter ali e aos poucos, vamos ver, até outubro, até o quanto de peso eu vou ficar. E depois de outubro fazer de novo um cutting até dezembro, mais 90 dias aí, e ver o resultado, como que vai ficar. Se você gostou aí do vídeo, deixa o like aí pra gente, se inscreve no canal. O canal tá crescendo, tá já com 390 e poucos inscritos, não é muita coisa, mas pra mim é muito. E valeu aí, galera, tamo junto, deixa o like aí pra gente, me segue aí, se inscreve no canal, beleza? Valeu, falou e fui!